Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui, né, para os nossos estudos. E eu ia fazer um breve panorama aqui, bem rápido, certo? Hoje, dia 17 de março, segunda-feira, né? Vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, mercados futuros, não sei se vocês conhecem, né? Eu estou aqui no contrato do mini dólar, entendeu? Para iniciar esse contexto aqui. Dizendo o seguinte, nós temos aqui, hoje o mini dólar teve uma queda, se vocês puderem ver, certo? Teve uma queda e fechou hoje em 5.705, certo? E nós temos aqui nesse canto, esse canto esquerdo, que é uma grade de cotações que eu acompanho para ver as oscilações dos juros, certo? Nós temos aqui a inflação e a precificação dos juros futuros. E aqui abaixo, né, vou colocar aqui em amarelo para vocês perceberem, nós temos algumas correlações, que é o quê? São a precificação dos juros futuros, né? Para 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2033. Então, eu costumo acompanhar isso aqui para ver mais ou menos uma precificação, né, dos mercados, do dólar, do mini índice, certo? E aqui, nessa outra coluna, na parte de baixo, é só para explicar mesmo para vocês. Nós temos algumas moedas emergentes, né? Nós temos aqui o nosso real, nós temos aqui a moeda do México, do rublo russo, do euro, do Japão, da Austrália, certo? E da, se não me engano, Turquia. É isso? Isso, que é a moeda turca. Pronto, pegando esse gancho, eu vou expandir aqui, porque o que que acontece? Se nós temos uma desvalorização do nosso dinheiro, alguma coisa tem que estar subindo. Ou seja, o que é que acontece? Se nós temos, no caso, um breve exemplo aqui, né? Se nós estamos aqui no gráfico do dólar, certo? Se o dólar ele está caindo, o que é que pode acontecer? Vou colocar aqui amarelo. Se o dólar ele está caindo, nós temos a tendência do nosso mercado, né, que é a contraparte, o nosso real, ele subir, beleza? Então vamos lá. Se o dólar, isso é questão de paridade. Nem sempre isso vai acontecer 100%, certo? Sempre pode acontecer uma, como é que eu posso dizer? Uma correlação inversa. Mas, em grande maioria, o que é que acontece? Nós temos o quê? Vou colocar aqui, vou fazer o contrário. Se o dólar, ele sobe, certo? Como se fosse um candle. Nós temos a tendência de que? Do nosso real, ele cair, certo? E o que é que acontece com a parte aqui dos juros, né? E as moedas emergentes? Vai ser o mesmo processo. Vou pegar aqui. Vai ser o mesmo processo. Na medida que o dólar ele sobe, certo? Os juros ele tem que acompanhar, certo? E em contraparte, o nosso real ele se desvaloriza, certo? Sempre acontece essa parte de balanço. Feito isso, o que é que pode acontecer? Vou ampliar aqui esse gráfico, certo? Como havia dito, nós tivemos hoje aqui uma queda do dólar, certo? E vocês perceberam que os juros eles estavam oscilando para queda, certo? E aqui nós temos o mini índice, né? Esse angu, essa lambuja aqui, que em contraparte, o que é que aconteceu com o mini índice? Ele subiu. Perspectiva de que a nossa moeda teve uma valorização, em curto prazo, mais favorável do que o dólar. Beleza? Pronto. O que é que acontece? Nós temos aqui, que eu já falei para vocês, o ICOM, né, que é o Índice de Comércio. Eu não gosto muito das médias móveis, né, mas eu uso apenas como baliza, não como gatilho, nada do tipo, mas para analisar mais a parte aqui do volume financeiro e como as médias têm se comportado, certo? Em favor aqui do preço. E para não ficar olhando ação por ação do índice geral, né? Pegar uma Magalu, pegar uma Bahia, uma Americanas, eu olho diretamente aqui, como é que está a situação. Então vocês podem perceber que, pela análise técnica, existe aqui um canal de baixa, mas dentro desse curto período,
nesse curto período, vocês podem perceber aqui, ó, está fazendo uma pequena correção, certo? Não perdeu este preço, considerou como suporte e tende a retornar pelo menos 50% deste movimento. E se nós fôssemos pegar aqui, ó, pelo FIBO, todo esse movimento, os 50% deste movimento, certo? Está aqui nessa região de preço. O que é que isso significa? Dentro do mercado, para ele ser considerado saudável, tem que ter alguns movimentos, que são o movimento de expansão e o movimento de correção. E, em muitas das vezes, pelo uso do Fibonacci, que é essa ferramenta que eu mostrei para vocês, ele tende a buscar regiões, ou seja, região de 88%, região de 50%, região de 61%, região de 70%. Eu utilizo essas quatro apenas para correlação e confluência de informações. Mas, em sua grande maioria dos movimentos, o mercado ele corrige a depender da volatilidade em 50%, para se considerar saudável. E a partir daqui, a gente vai ver e analisar o que, é que pode ser feito. Se ele volta, retorna, faz outro movimento, essa pernada aqui, e se nós fôssemos puxar o FIBA, que seria mais ou menos, citando, 50%, para retornar novas altas. Caso isso não aconteça, qual seria o outro cenário? O outro cenário seria esse aqui. Ele faz momentos de expansão, corrige no 50% e ao retornar, para retornar novas altas aqui, ele perde esse movimento e tenta alcançar o suporte. Se por acaso ele alcança essa zona de suporte e perde, este movimento aqui ele vai ser replicado através dessa pernada. Ou seja, este movimento ele acontece, vou fazer aqui para vocês. Ele desconsidera esse movimento, aqui, ó. Desculpa, que esse movimento, ele vem para este movimento, não corrige o que deveria corrigir aqui, certo? E retornar movimento de alta, ele perde. A partir do momento que ele retorna para essa zona de suporte e perde, ele vai replicar toda essa perna. Ou seja, este movimento aqui, ele vai ser jogado para a parte de baixo, certo? São movimentos saudáveis que precisam ocorrer no decorrer do mercado. Feito isso, eu sei o quê? Que dentro do índice das ações, que é o índice aqui do comércio, ele está fazendo um movimento saudável, que seria este movimento aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Expande, corrige, é tanto que praticamente veio buscar essa liquidez, tocou nessa zona de suporte, certo? E agora está procurando novas altas. Como assim novas altas? Na cabeça deste pivô, ultrapassando, ele tende a replicar toda essa perna aqui, ó, essa perna anterior. Caso isso aconteça, nós temos aos acima, certo? E todas essas linhas aqui que eu costumo deixar são regiões de preço. Não vai bater 100%? Não vai, mas são regiões que eu costumo marcar para identificar onde o mercado tende a buscar, que é o quê? Regiões de preço. E regiões de preço não é simplesmente porque tem uma linha, mas se vocês observarem, o que é que acontece? Aqui acima eu tenho um ponto de região, que é um preço. Chegou aqui, falhou, entregou todo esse movimento de baixa. Aqui eu tenho outra região de preço. Aqui eu tenho outra região de preço. Aqui eu tenho região de preço. Aqui. É geralmente, se vocês observarem dentro da análise técnica, é praticamente pivôs. Pivô de alta, pivô de baixa. Aí faz o pivô de alta, o pivô de baixa e assim por diante. Certo? Sempre fazendo movimentos expansivos e corretivos. E todas essas regiões são regiões de preço. Como assim região de preço? Para quem não conhece ou talvez nunca ouviu falar, é região onde a pessoa o quê? Aqui eu tenho pessoas que compraram, certo? Compraram barato, chegaram lá em cima, realizaram. Ou seja, pegaram todo este movimento aqui, ó. Compraram barato, venderam caro, realizaram lucro. Fizeram o quê? Venderam novamente para que o preço alcançasse novas regiões, certo? E aqui chega outra questão de região de preço. A pessoa vai e defende. E aí vai e faz o outro movimento novamente, joga o preço lá para cima. E quando chega aqui, alcança outra região de preço. E se vocês observarem, todas essas regiões aqui são pessoas que compram e vendem. É sempre o mesmo movimento. Há pessoas que compram barato, chega lá em cima, realizam lucro.
certo? Nem sempre carregam infinitamente. Pegando todo esse conceito, então pronto. Eu entendo que algumas ações do comércio estão fazendo seus movimentos de alta. E aqui o volume ele vai mudando no decorrer, se é volume de compra ou volume de venda. E nós temos também do setor elétrico fazendo basicamente o mesmo movimento, ele expande e ele corrige. Aí eu tenho também do setor imobiliário, o que é que acontece? Ele expande e ele corrige. Se vocês percebem, ele arma aqui uma precificação nessa região, defende, tá vendo que tem um preço aqui anterior, outro preço aqui anterior, então são sempre regiões de preço. Defendeu aqui, o que é que ele está buscando? Replicar toda essa pernada anterior, jogando o preço lá para cima, certo? Nós temos o setor financeiro, o mesmo movimento, expansão, corrige, vende aqui em cima quem comprou aqui embaixo, certo? Aí faz o mesmo movimento de replicar essa perna anterior aqui, corrige, aí até para quem faz o estudo das análises, análise técnica, bate em região de preço, aí tem média móvel e tal, e aí faz esse mesmo processo, pega essa pernada e faz uma projeção lá para cima. Nós temos o setor de materiais, o mesmo processo. Aqui eu costumo olhar esses índices porque já facilita. Ele está olhando ação por ação, isso leva tempo. Estou olhando aqui, eu já sei mais ou menos que tipo de movimento esse índice está fazendo e eu já vou direto na ação, certo? Seja para fazer um swing trade, seja para fazer um carregamento, seja para longo prazo, sempre o mesmo processo, tá vendo? Aí eu tenho também dos fundos imobiliários. Se vocês vão perceber, eles sempre vão chegar em uma determinada região e vai ter pessoas que vendem e pessoas que compram, realizando lucro e colocando lucro no bolso. Tá bem aqui? Tudo é região, tudo é região. Seja um movimento, certo, de alta, aqui tem mostrado, tá vendo que não tem nenhum um candle ou a tal da vela preta aqui, desse movimento, certo? Movimento totalmente expansivo. Aí temos aqui do outro lado também, a pessoa que vendeu lá em cima, joga o preço lá para baixo, né? Ou seja, um institucional, um estrangeiro, que faz grandes movimentos no mercado, joga o preço mais ou menos quase 38% ou 50% daquela região lá do gráfico da ferramenta do Fibonacci, devolve o preço, né? Realiza, joga o preço lá para cima. São sempre movimentos corretivos e expansivos, buscando sempre regiões. Nós temos também as small caps, certo? Mesmo movimento de sempre. Você analisa como é que está o cenário, onde é que compraram, onde é que venderam, para onde foi que jogado o preço, aí expande, faz esse movimento aqui de baixa, faz esse movimento aqui, tenta alcançar a região de preço, praticamente aqui se joga a ferramenta de Fibonacci, seria quase o que? 50%, praticamente. Olha lá, 50% do movimento. Isso você já bate o olho e já percebe mais ou menos onde é que pode alcançar. E o porquê chegou ali nesse movimento, né? Veio nesse momento de queda, corrigiu aqui na região de 50% de Fibonacci, mas se vocês perceberem, né, não foi simplesmente porque é 50% tem que vir aqui, mas é a região de preço. Onde é que tem aqui os 50%? O que é que tem aqui nessa proximidade? Eu tive aqui essa região, que foi região de negócios, eu tenho essa região, eu tenho essa região aqui anterior, eu tenho essa região aqui anterior, e trazendo aqui para trás, eu tenho essa região. Então, não é simplesmente que vai chegar exatamente em tal preço. Não é simplesmente que vai chegar exatamente no 50%, ou 61, ou 38, ou 7,6 do Fibonacci, porque tem que chegar lá, não. Tem que analisar onde é que está o preço, para poder saber o que é que vai fazer. Se vai comprar, se vai vender e tal, certo? Então, esse foi um vídeo, acredito não ter ficado muito longo para explicar para vocês, e citando como exemplo, né? Eu estou falando aqui, eu vou pegar um exemplo. Setor financeiro, certo? O setor financeiro está fazendo um movimento aqui. Ele expande, corrige, expande novamente, buscando o quê? Novas altas. Vou pegar aqui, por exemplo, Banrisul, certo? Banrisul está fazendo um movimento que ele expandiu, né? Teve esse movimento aqui de queda, certo? Encontrou preço, sempre a mesma situação. Encontrou esse preço aqui, e se puxar aqui para trás, ó, tudo isso aqui é região, certo? Quando se falar assim, região, é isso aqui, ó, região de preço, região de preço. E fazendo o mesmo movimento, basicamente,
certo? É claro que nem sempre vai ficar perfeito. Ele expandiu, né, fez esse movimento de baixa e agora está fazendo esse movimento de alta. E se buscar o setor financeiro, que resume praticamente todos os bancos, o que é que está fazendo aqui? O mesmo processo. Expandiu, fez um movimento de alta, de correção, que se pegar aqui, encontrou preço novamente, certo? Aqui, ó, esses topos anteriores, e fez uma correção de 50% praticamente. E qual é o processo agora? É pegar esta perna anterior aqui, certo? E replicar ela para cima, que praticamente não vai dar exatamente, mas eu tenho uma região de preço na parte de cima. Vamos pegar outro banco aqui, por exemplo, está lá no final, BBAS, certo? Aqui, o mesmo processo, BBAS. Eu tenho um processo de expansão, né? Ele expandiu, chegou lá em cima, o que é que ele encontrou? Preço. E coincidentemente tinha a média móvel aqui, que se não me engano é a média de 200. E o que aconteceu aqui? Encontrou preço. Quem comprou nessa parte aqui de baixo, certo? Realizou lá em cima, ou seja, pegou todo esse movimento, botou o lucro no bolso. E aí a pessoa faz o quê? Joga o preço para baixo novamente. Só que não vai bater exatamente. Ah, porque tem um preço aqui que vai chegar lá. Não vai. Eu tenho região, eu faço meus estudos, eu faço uma projeção de onde o preço pode chegar de acordo com as regiões, certo? Aqui é uma região que eu estava esperando que chegasse. Até o momento não chegou. O que é que o mercado faz? O mercado soberano, ele chega nessa região, aqui, tem um topo anterior, e ele faz o seu movimento. Vai tentar chegar aqui 50% desta perna, e caso ele alcance esse topo anterior, a projeção é replicar toda essa perna de alta, jogando o preço lá para cima, certo? Vou pegar outro exemplo aqui, e com, né, do índice de comércio. O que é que ele está fazendo? Fez esse movimento total aqui de queda, alcançou um preço aqui de suporte, que não perdeu essa região, e está tentando jogar o preço lá para cima agora. Seria 50%, depois as altas maiores. Mas a gente trabalha com a projeção do meio do caminho, que seria 50%, mais ou menos aqui, certo? Se esse é o índice que resume os setores de comércio, eu vou pegar aqui, por exemplo, cadê uma que estava mais perto? Cadê Magalu aqui. Então eu tenho Magalu. Só que Magalu é uma situação muito complicada. Mas mesmo assim, se vocês analisarem o cenário, né, já que o índice de comércio está jogando preço de todos os setores de comércio para cima, o que é que nós temos? Nós temos esse movimento de expansão, nós temos esse pequeno movimento aqui de alta, né? Não seria exatamente 50%, que nem sempre vai bater. O que é que ele fez? Ele fez um micro pivô, certo? Uma micro correção deste movimento. Só que ele não perdeu toda essa região aqui. E aí o que é que ele faz? Ele vai pegar esta perna anterior e replicar ela para cima. Então nós temos outra região de preço dentro desse mercado, que é aqui, ó, esse preço do 10,82, certo? Aqui com a seta e aqui. Então, pessoal, isso é uma maneira que eu gosto de fazer, que é analisar os índices de mercado, para facilitar de ficar olhando ação por ação. Então, quando você analisa aqui setor de comércio, o setor das elétricas, o setor imobiliário, bancário, de materiais, do IFIX, que são dos fundos imobiliários e das small-caps, e tem o Ibov também, que resume toda a sexta. E para não ficar aqui sem falar dele, eu tinha um canal, certo? De baixa, que ele está se performando aqui. Eu não apago meus estudos, só vou aprimorando, mas grande parte ele permanece dessa forma. Eu só vou ajustando a questão de preço. E aqui nós tivemos esse movimento, de correção. Não, ele veio para dentro do canal, não perdeu, expandiu, certo? Aqui mais uma vez, dentro dessa região de preço, veio e fez o movimento contrário. Corrigiu. Corrigiu onde? Em um possível suporte anterior. E aí faz esse movimento. Pega essa pernada aqui e replica para cima. E aqui, ao replicar para cima, nós temos o quê? Essa região, certo? Que precisa ser ultrapassada. Como hoje é 17, segunda-feira, possa ser que amanhã ele continue todo esse movimento e venha alcançar topos acima. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido e eu fico aqui com meus agradecimentos. Até mais.